E a nossa penúltima palestra do dia é com a Miriam Rascado. Ela é farmacêutica industrial, graduada pela Universidade Federal de Ouro Preto, atuando na indústria farmacêutica desde 2010, com experiência em empresas nacionais e multinacionais, atuando na área de garantia de qualidade em diferentes atividades. Ela cursa pós-graduação em carreira, liderança e coaching pela PUC e atualmente ela é especialista sênior na área de auditorias na Janssen, empresa farmacêutica da Johnson Johnson. Passo a palavra a Miriam e boa palestra a todos. Olá, Miriam, boa noite. Olá, boa noite. Seja bem-vinda à nossa semana inaugural. A gente queria agradecer também a sua participação e quando você se sentir à vontade para começar a sua palestra, pode ficar à vontade. Perfeito, eu vou compartilhar aqui a tela. Pode ficar à vontade. Pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, né? E que noite, que semana que vai ser essa, né? Porque se no primeiro dia a gente já teve palestras assim que foram um arraso, né? Foi emocionante até para mim, que estou há mais tempo na indústria farmacêutica. Eu imagino para vocês o quanto de conhecimento, o quanto de novidade está agregando aí na carreira de vocês. Para mim foi um prazer, inclusive, ver a Gleice dando essa palestra. A Gleice foi minha professora na faculdade. E aí a gente poder agora estar aqui compartilhando nossas experiências com vocês é sensacional, realmente. Muito obrigado aí pelo pessoal da organização por essa oportunidade que a gente tem aqui de estar com vocês aqui compartilhando um pouco do nosso conhecimento. Bom, eu vou compartilhar um pouco de quem sou eu, né, para vocês se sentirem um pouquinho mais próximos de mim, e fiquem super à vontade, pessoal, para vocês colocarem as dúvidas aí, a gente vai respondendo na medida do possível todas as dúvidas de vocês. Então, primeiro de tudo, meu nome é Miriam, eu sou farmacêutica industrial, eu sou formada pela UFOP, eu me formei em 2010, já tenho aí 10 anos de carreira. A minha experiência toda foi pautada na garantia da qualidade, indústria farmacêutica. Eu trabalhei já em indústrias nacionais, indústrias multinacionais, indústrias de grande porte, indústrias de médio porte. Eu também sou palestrante, então eu brinco que é meu segundo job, né? Eu gosto muito dessa troca de informações, dessa energia, de estar aqui compartilhando o meu conhecimento e principalmente tendo a troca de conhecimento, né? Como foi gostoso ouvir os nossos colegas que compartilharam as informações ali um pouco antes, porque tinha coisa que eu também não sabia, também fui lá no meu LinkedIn dar uma olhadinha como é que está meu perfil, então realmente essa troca de experiências é muito gostoso e faz a gente crescer demais como profissional. Eu sou autora... Posso interromper um pouquinho que o seu slide não está aparecendo para a gente na sua apresentação. Só um minutinho, gente, vou adequar aqui a apresentação. Agora foi. Ah, legal. Bom, pessoal, como eu estava dizendo, né, eu sou autora de um site chamado RPP Pra Quê? É um site bem voltado para revisão anual de produtos, é uma atividade bem específica dentro da garantia. E quando eu criei esse site, ele foi simplesmente um site para divulgar as informações e ele acabou virando referência no mercado sobre o tema. Então, isso é muito bacana para mim, também me proporciona crescimento e uma troca de experiência muito grande para quem está começando na atividade. E hoje eu faço pós-graduação em gestão de pessoas, liderança, carreira e coaching. Então eu vou trazer um pouquinho disso para vocês aqui também durante a minha apresentação. Ela não vai ser só técnica, ela vai ter um pouquinho de carreira também. Só para vocês entenderem um pouco da minha trajetória dentro da indústria, né? Eu saí da UFOP em 2010, perdida, não sabia exatamente como chegar na indústria farmacêutica, aquele monte de gente correndo atrás do estágio, e na minha época, eu tenho colegas de faculdade aqui ouvindo, eles podem confirmar. Na nossa época, a gente alugava até van para a gente poder ir fazer as entrevistas de estágio, né? A gente foi lá para a Lagoa da Prata, a gente foi de van, para todo mundo ir junto fazer o processo seletivo. Então, eu entrei nessa questão de que eu vou seguir na minha vida, né? Eu conheci um pouquinho da indústria farmacêutica, eu tenho um irmão que é farmacêutico também, embora seja professor, ele tinha feito estágio em indústria, então eu sabia mais ou menos as áreas da indústria, mas confesso que garantia da qualidade, para mim, era uma coisa mais obscura, porque você não tinha tanto conhecimento, né? Eu brinco que tem uma fenda no espaço quando você sai da graduação e vai para a indústria. E é justamente isso que a universidade está tentando fazer, né? Ela está tentando diminuir isso, trazendo informações para vocês aqui nessa semana. Então, eu comecei meu estágio em São Paulo, né? Minha família é do interior de São Paulo, então eu decidi voltar para São Paulo.
E eu comecei numa indústria chamada Hipermarcas, que hoje é a Hypera Pharma. Ela tinha uma unidade fabril em Barueri, e eu optei a vir para cá. Vim direto para a área da garantia da qualidade. No começo, achei que ia ser bem monótono a área, né, porque a gente tem costume de linkar a garantia da qualidade a papel. Mas eu falei: eu preciso só me formar, depois eu vejo o que eu quero fazer. Doce ilusão, porque eu me apaixonei pela área da garantia da qualidade. E aí eu virei assistente, né, na indústria que eu trabalhei tinha esse cargo de assistente de garantia da qualidade, que era uma posição entre o estagiário e o analista. Aí a empresa foi embora para Anápolis, eu decidi continuar em São Paulo, eu mudei de empresa, virei analista júnior na Apsen Farmacêutica, fiquei um tempinho na Apsen, recebi uma proposta bem bacana de desafio para ir para o Paraná, na Prate Dona Dulce, como analista sênior, então dei um passo de carreira. Cheguei na Prate, fiquei um tempo, aprendi bastante e recebi a proposta de vir para Boehringer como analista pleno de RPP, que é a atividade que eu falei para vocês que eu criei um site. E na época eu já estava como sênior, depois a gente vai falar um pouquinho mais de hierarquia lá na frente, mas eu decidi voltar um passo pelo seguinte motivo: eu queria muito entrar numa multinacional, mas o meu inglês estava muito fraco. Então, alguém aí nas palestras deu a dica: fala inglês, faça inglês, e realmente é muito importante quando a gente está buscando aí a nossa trajetória profissional. Então eu voltei um passo, virei analista pleno na Boehringer, é uma multinacional alemã. Fui promovida depois de um tempo, virei analista sênior, e aí fiquei 5 anos na Boehringer, metade da minha carreira foi na Boehringer Ingelheim, e depois eu passei então a ter um novo desafio de carreira, sentar do outro lado da mesa, né, virar coordenadora e entender um pouquinho mais de como é a gestão de pessoa, como é a visão holística da qualidade, tomada de decisão. Então foi outra virada de chave na minha carreira, e até que eu recebi de novo a proposta de voltar para uma multinacional, que hoje é onde eu estou trabalhando, que é a Johnson & Johnson, né. Então eu não sei quantos de vocês já teve a oportunidade de passar aqui por São José dos Campos e conhecer o campus da Johnson. Ele é um campus bem grande, é o maior hoje campus do mundo na Johnson & Johnson. A gente tem 3 unidades de negócio aqui dentro, então tem a Janssen, que é onde eu trabalho, que é a unidade farmacêutica da Johnson. Tem a Consumer, que é tudo que vocês conhecem da Johnson, né, o cotonete, o Band-Aid, todos os shampoos Baby, tudo que vocês estão acostumados a ver na casa de vocês. E tem a Medical Devices, que é uma outra unidade de dispositivo médico que a gente trabalha aqui. Então a gente tem 3 divisões e em todas elas o farmacêutico pode atuar. Então toda a minha carreira foi pautada na garantia da qualidade. E aí vem aquela pergunta, né, principalmente para quem está aí no começo, no meio do curso: o que que é garantia da qualidade, né? Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade já de visitar uma indústria farmacêutica, mas eu vou contar a minha experiência. Nós visitamos uma ainda na universidade, estava no 8º semestre da faculdade, e aí, quando a gente entra na indústria farmacêutica, a gente se apaixona pela parte produtiva, que é onde você vê os equipamentos rodando, onde você vê o remédio saindo lá no blister ou no frasquinho, e você vê a embalagem acontecendo, e aí você fica alucinado. E aí você vai para a área de controle, a área de laboratório, e aí você vê todos aqueles equipamentos, parece aqueles laboratórios de filme, né, o pessoal fazendo lá os experimentos, e aí alguém passa por uma portinha que tem um monte de computador e vários documentos, e aí alguém fala assim: "Essa aqui é a garantia da qualidade, é a área documental da empresa", e passa, né. Então, assim, quando eu olhei, eu falei: "Gente do céu, mas você estuda 5 anos para ficar na frente de um computador? Fazer tecnologia da informação, então". Então, assim, eu tinha essa visão da garantia da qualidade, era esse monte de papel e o pessoal sentado lá olhando esses documentos, né. Mas será que a garantia da qualidade é só papel? Então eu venho aqui tentar trazer para vocês uma visão do porquê que eu me apaixonei pela área de garantia e estou aqui há 10 anos trabalhando na garantia da qualidade. Então, garantia da qualidade nada mais é do que um dos setores da indústria farmacêutica que consegue acompanhar toda a cadeia. E quando eu digo toda, é toda mesmo, lá do começo até quando a gente está comprando a matéria-prima, até quando o produto sai para o mercado, a garantia da qualidade está acompanhando esse produto. Ela é literalmente a engrenagem que faz a empresa produzir de acordo com a legislação vigente. Sabe toda aquela palestra da Gleice lá no começo, que ela falou das auditorias, que ela falou da legislação, das boas práticas de fabricação? Pois é, a garantia está ali
justamente para garantir que a empresa faça acontecer dessa forma, da forma que a Anvisa preconizou na legislação, da forma que outras agências regulatórias também, para quem exporta medicamento, né? Então ela vai acompanhar desde o início, desde aprovar o fornecedor que vai vender lá a matéria-prima para a gente produzir nosso medicamento, o material de embalagem para a gente colocar o nosso medicamento, vai acompanhar todo o processo produtivo até a decisão da liberação ou não do produto, se ela libera o produto para o mercado, se ela bloqueia o produto e o produto vai ser reprovado, e não acaba por aí. Quando o produto sai para chegar na casa do paciente, a garantia também acompanha o transporte. E quando o paciente não fica feliz, né, que ele vê lá um comprimido quebrado e ele liga no saque, a garantia também recebe isso, porque a garantia vai ter que investigar se o problema realmente é da empresa ou se foi mau uso do paciente ou algum outro motivo que possa ter acontecido. Então, só para vocês terem ideia do quanto a garantia ela acompanha o processo produtivo, né? Ela é parceira de todas as áreas e ela detém toda a informação necessária para garantir que o nosso produto tenha a qualidade desejada, a segurança do paciente e a eficácia do produto final lá na casa do paciente. E aí vocês podem estar perguntando, mas como que isso é possível, né? A gente tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Eu coloquei até aqui o desenho para quem gosta aí dos super-heróis do Flash, né? Que é rápido, que consegue estar em todos os lugares. Na verdade, não. Na verdade, a gente tem braços que compõem a garantia da qualidade, que conseguem trazer maiores informações para a área, para que a área tenha essa robustez que a gente precisa. Então, aqui eu coloquei minimamente as atividades que a gente tem dentro da garantia. Todas elas, pessoal, o farmacêutico pode atuar. Na verdade, a garantia da qualidade dentro da indústria farmacêutica, ela prefere que seja farmacêuticos. Existem algumas atividades que não são desempenhadas por farmacêuticos, mas a grande maioria das empresas pede até determinadas posições aqui, pede até o CRF, como liberação de produto para o mercado, por exemplo. Então, são atividades que de certa forma nos protegem como farmacêutico, né? Nos trazem aqui para a essência do porquê que a gente se formou. Então, para vocês terem ideia, cada caixinha dessa, né, quando eu falo de qualificação de fornecedor, que eu vou lá no fornecedor, olhar se essa pessoa que está me entregando a matéria-prima, se essa pessoa realmente tem habilidades para entregar a matéria-prima, tem competência técnica para entregar essa matéria-prima, eu estou falando de garantia de qualidade. Quando eu falo lá da Anvisa, que vem na empresa, vem auditar a empresa para ver se a gente está realmente respeitando as boas práticas de fabricação, é a garantia que está na linha de frente. Lógico que a gente precisa de todas as áreas, mas a garantia é que sempre está na linha de frente. Também tem a auditoria interna. A Anvisa faz um check-up geral na empresa a cada 2 ou 3 anos. A auditoria interna faz um check-up na empresa como um todo, né? Então, todo ano a gente faz esse check-up na empresa para ver se a empresa está atuando nas conformidades regulatórias, como a gente precisa que ela atue. Então, eu gostaria de entrar em todas essas caixinhas com vocês, mas aí a gente ficaria umas 3 horas conversando sobre isso. E tem outra palestra de garantia da qualidade amanhã, que a nossa colega também vai focar em alguns temas da garantia. Mas o que eu quero trazer para vocês é que, independente da atividade que você atua, tem espaço para todo mundo dentro da garantia da qualidade. Se você é uma pessoa que gosta de falar, que gosta de se expor, tem atividade para você dentro da garantia da qualidade. Você pode trabalhar com treinamento, você pode trabalhar na parte de controle de mudança, que você vai ter que se envolver com as mudanças que vão acontecer dentro da empresa. Você pode trabalhar na investigação de desvio de qualidade, que você vai ter que ajudar as pessoas a chegarem na causa raiz daquele problema que aconteceu lá dentro do processo produtivo. Se você é uma pessoa que gosta bastante de produção, que quer conhecer o processo, que quer saber como funciona tudo lá dentro do processo, você pode trabalhar na validação, né? A gente tem validação de processo, de limpeza, de sistemas computadorizados e tem a qualificação de equipamentos ainda. Então, essa parte é a parte que vai dentro da produção, que vai conversar com o operador, que vai acompanhar o processo produtivo. Se você é uma pessoa que gosta de ficar quietinho, sou mais introspectivo, gosto de sentar, gosto de ler, gosto de documento, tem várias atividades dentro da garantia, como revisão e liberação de produtos, reclamação de cliente, que você pode sentar, e você pode investigar, e você pode chegar numa solução, revisão anual de produto. Então,
tem espaço para todo mundo dentro da garantia da qualidade. E cada empresa, ela coloca o seu setor de uma forma diferente. Então, por exemplo, eu tenho empresas que têm essa garantia toda fora da fábrica. E aí, quando a pessoa precisa acompanhar um processo, ela entra e acompanha o processo. Quando ela precisa falar com o operador, ela entra na parte produtiva e fala com o operador. Eu tenho empresas que dividem essa garantia e deixa a parte de sistemas, que trabalha um pouco menos com o processo, fica fora da fábrica, e a parte que trabalha mais com o processo, como liberação de produtos, por exemplo, fica dentro da fábrica, porque o contato com o operador acaba sendo muito maior. E como a gente cresce conversando com o operador, como a gente cresce poder visualizar o que acontece no processo, não apenas ler, né. Então eu sempre falo que garantia da qualidade não se resume a documentos, se resume à prática acompanhada do conhecimento sobre os conceitos sobre a atividade que você executa. Então é muito importante que essa prática aconteça dentro da garantia da qualidade. Mas a garantia não faz nada sozinho, né, se a gente for parar para pensar, tudo isso que eu citei aqui, de uma forma ou de outra, vai envolver outra pessoa, outra área. Por exemplo, eu não consigo investigar um desvio sozinho. Eu preciso entender o que que aconteceu lá na produção, por exemplo, para ver para chegar numa causa determinada, né, o que que aconteceu de fato, como que a gente vai corrigir e como que a gente vai resolver isso daqui para frente para nunca mais acontecer. Então eu não consigo fazer isso sozinho, eu preciso do pessoal da produção, eu preciso acionar o operador para entender o que aconteceu, eu preciso conversar com o gestor dele, eu preciso de outras áreas, de repente o farmacotécnico para me dar alguns insights sobre qual é o comportamento do produto. Então, a garantia ela nunca vai trabalhar sozinho, ela precisa das outras áreas. Ela gerencia todo esse ciclo que a gente chama de sistema de qualidade. Mas o sistema de qualidade, ele não fica dentro da casinha da garantia, lá da salinha da garantia. Ele se expande para toda empresa. E hoje a gente está falando muito no termo de cultura de qualidade. Quando a gente fala de cultura de qualidade, a gente fala de algo muito maior do que só a atividade em si. A gente fala de mudança de hábito, de mudança de comportamento, de mudança de mentalidade, onde cada um dentro da empresa, independente da área que atua, é responsável pela qualidade do processo, é responsável pela qualidade do produto, seja a moça que limpa, porque a limpeza é muito importante para nós, até o diretor da fábrica. Então todo mundo precisa ter essa consciência. E nós, garantia, a gente é a engrenagem que faz isso acontecer. A gente consegue passar isso para as pessoas de forma que elas cumpram, não porque a garantia está mandando, mas porque elas entenderam que é importante. Então a garantia ela tem esse trabalho de consciência para as pessoas, além de gerenciar todo esse sistema da qualidade. Então a gente precisa de todas as áreas, né, a gente precisa do desenvolvimento farmacotécnico, do desenvolvimento analítico, de compras, porque a gente faz a qualificação lá do fornecedor, mas se compras não atuar diretamente no que a gente fala que é para comprar, eles vão comprar de um fornecedor que não nos atende. Então, compras precisa respeitar o que a garantia falou, o que a qualificação de fornecedor falou. Planejamento de produção, que é o pessoal que vai identificar o que vai na área, o que vai depois, o que vai primeiro na linha de produção. Produção e controle e embalagem são os nossos principais clientes, né? É o pessoal que põe a mão na massa e faz o produto acontecer. A gente precisa em todos os sentidos que eles estejam com a gente, que eles sejam parceiros da garantia da qualidade, que eles nos avisem quando algo der errado para que a gente possa ajudar. O controle de qualidade, que em muitas empresas, eu posso dizer assim que a grande maioria, o controle e a garantia são bracinhos cruzados aqui, bracinhos juntos, porque normalmente tem o mesmo gestor, né, às vezes você tem um gerente de qualidade e dentro dessa caixinha do gerente de qualidade tem 2 braços, a garantia da qualidade e o controle de qualidade, ou às vezes você tem o diretor de qualidade e aí ele tem 2 gerências abaixo dele, a garantia e o controle. Então, juntos formam a área de qualidade da empresa. A engenharia, porque se a engenharia não tiver com a gente, olha, todo o ar-condicionado que roda na fábrica para manter climatizado, para manter a temperatura adequada, a água que produz o medicamento, o ar que a gente tem lá dentro, né, que a gente chama de pressão positiva, que não deixa o pó sair para fora da sala e não deixa nada entrar dentro da sala. Então, tudo isso é engenharia. Se a engenharia parar, a gente para o processo produtivo, né, e consequentemente a garantia vai ter que cuidar para que não seja produzido nada
nesse momento. O almoxarifado, que é onde fica armazenado tanto a matéria-prima que chega quanto o produto que sai, cadeia de suprimentos, que é desde o recebimento até a expedição final, quando o produto sai da empresa e vai para as distribuidoras, para as drogarias, assuntos regulatórios, que a gente vai ter palestra aqui mais para frente, entre outras. Então, não tem como falar que a garantia é uma área individualizada dentro da empresa, assim como nenhuma outra é. Né, somos todos a gente é uma engrenagem que trabalha junto. Se isso não acontecer, a empresa não tem sucesso, né, e a gente provavelmente vai ter algum problema regulatório com a Anvisa ou com qualquer outra agência sanitária. Então aqui eu coloquei um esqueminha que fica bem fácil de entender. Todos juntos, né, participando do sistema de gestão, onde a gente vai estudar melhoria contínua, a gente vai estudar o processo, a gente vai procurar padronização, a gente vai verificar se tudo que a gente está fazendo está de acordo com a legislação, a gente vai entender se as não conformidades estão sendo tratadas devidamente para que a gente não tenha isso no futuro, porque isso atrasa o processo, isso prejudica o produto, isso prejudica o cliente, o paciente final. As ações corretivas que a gente tem, as revisões dos nossos processos, então tudo isso faz parte de um conjunto que a garantia da qualidade atua junto com as outras áreas, e automaticamente a gente tem aí a conformidade regulatória junto à Anvisa, né? Quando a gente fala de boas práticas de fabricação, a gente está falando que é a nossa Bíblia é a nossa Bíblia, é o nosso livro de cabeceira, né? Então, para vocês que estão saindo para estágio, para vocês que estão aí pensando em ir para a indústria, anotem aí, RDC 301 de 2019, é a Bíblia da indústria farmacêutica. A gente precisa estar com ela o tempo todo para a gente ver se a gente está produzindo de forma adequada, se a gente está entregando o melhor para os nossos pacientes, porque querendo ou não, a indústria farmacêutica ela visa lucro como toda outra companhia, como toda outra organização, mas ela gera saúde, né? Então a gente precisa estar com isso muito em mente. Aí eu entro numa parte, né? Eu mudei um pouco o approach da minha apresentação, porque eu acho que como estudante, eu gostaria de saber como é que entra na garantia da qualidade, né? Então, eu trouxe um pouco disso também. Então, a forma mais eficiente de entrar, isso não só na garantia, mas também, né, em qualquer área da indústria, é o estágio. Então, é uma excelente forma de iniciar, porque você vai começar a aprender com os analistas mais experientes, você vai começar a conhecer o maior número de atividades dentro do setor, e isso faz com que você vá ganhando bagagem, com que você vá ganhando experiência, né? Então, o estágio, ele é a porta de entrada para a indústria farmacêutica como um geral. Você também pode conhecer a garantia se você já tiver ingressado em outra área dentro da indústria pelo sistema de job rotation, que nada mais é do que você conseguir ir para uma outra vaga interna dentro da companhia. Isso é bem comum, as empresas, às vezes elas abrem processo interno justamente para permitir que o estagiário saia da garantia, vá para o controle, saia do controle e vá para a produção. Isso, inclusive, em multinacional é muito comum. Então, é uma das outras formas de você não ter ingressado na garantia, mas passar a conhecer a garantia de uma outra forma. Cursos da área, né, então existem muitos cursos presenciais e virtuais sobre as atividades da garantia da qualidade. Agora, então, com a quarentena, muita gente está fazendo curso online, e alguns são gratuitos, então usem aí as dicas do Alessio para vocês conseguirem atualizar o LinkedIn e seguirem as empresas que vocês têm interesse, porque as empresas estão divulgando, consultores estão divulgando bastante cursos na área, e isso aumenta o seu networking. Então, assim, eu fiz um curso e tinha 10 pessoas da indústria farmacêutica. Você adiciona essas 10 pessoas no LinkedIn, já são 10 contatos a mais que você tem de pessoas que estão dentro da indústria farmacêutica. E aí você vai construindo a sua rede de contatos, além de ter conhecimento. E o processo seletivo, né? Então, estou numa área, tenho uma expertise para passar para a garantia da qualidade, e eu vi uma vaga que tem a ver comigo, então eu vou prestar o processo, vou mandar o currículo e vou fazer o processo seletivo. Então, essa é uma outra forma de você entrar na garantia da qualidade. Aqui, pessoal, eu coloquei um pouco da hierarquia, tá? Isso aqui pode variar de empresa para empresa. E eu coloquei da garantia da qualidade, mas também pode ser no geral. Mas só para vocês entenderem assim, Miriam, vou entrar como estagiário na garantia.
como é que eu chego numa posição mais alta? Como é que eu chego num gerente? Então a gente tem alguns steps que a gente precisa passar. Às vezes a gente pula alguns, mas a grande maioria tem esses steps para percorrer. Então eu entro como estagiário, eu sou efetivado, eu viro analista júnior, aí eu sou promovido, eu viro um pleno, aí eu mudo de empresa, viro um sênior. Aí tem algumas empresas que têm o braço do especialista, como a Johnson, por exemplo. O especialista, ele fica na mesma posição ali do supervisor, só que ele é mais técnico, ele não tem time abaixo dele, ele não tem pessoas para gerenciar. O supervisor, normalmente, ele já gerencia toda a galera ali, todos os analistas ali, os estagiários, fica na alçada do supervisor. Acima do supervisor vem o coordenador. Algumas empresas trocam, algumas empresas o coordenador vem abaixo, o supervisor vem acima. Aí tem o gerente e tem também algumas empresas têm o diretor da qualidade, não são todas. Então, algumas posições aqui, gente, pode mudar. Estagiário, analista júnior, pleno e sênior sempre acaba sendo a mesma coisa para todas as empresas. Algumas usam analista 1, 2 e 3, mas é a mesma posição. Aí, o que pode ser diferente é que às vezes a empresa não tem a posição de especialista nem supervisor, ela já tem direto o coordenador e o gerente. Às vezes ela tem um coordenador, 2 supervisores e o gerente ou o diretor da qualidade. Então, essas posições mais estratégicas e mais acima, elas podem mudar um pouco e pode ter uma nomenclatura diferente. Mas a essência é essa, a base sempre é o estagiário começa ali e ele vai crescendo, ele vai percorrendo o caminho dele, ganhando conhecimento, amadurecendo. E eu sempre costumo falar que a diferença de um júnior, pleno e sênior não está simplesmente nas atividades que ele executa, mas na maturidade que ele tem para executar algumas coisas, na maturidade que ele tem para encarar alguns desafios. Então, a gente começa ali no estágio. Como que eu comecei? Né, eu acho que eu trouxe aqui um pouco da minha trajetória, mas eu não vou ler tudo não. A ideia é para vocês entenderem, como foi agregando conhecimento na minha carreira. Então eu comecei ali no estágio, né, e comecei em conferência de documentação, que muita gente acha monótono, né, porque eu tenho que sentar e olhar tudo que está lá naquele dossiê gigante do produto. Só que isso depende muito de como você encara o seu estágio. Você pode chegar na indústria, em qualquer área, não só na garantia. Você pode chegar na indústria, sentar e fazer exatamente tudo o que o seu gestor manda e ir embora para casa. E você pode ser proativo, você pode correr atrás do conhecimento. Né? O conhecimento dentro da carreira profissional, ele não tem limites. A gente não tem, o concorrente somos nós mesmos. Então, assim, sejam proativos, porque você vai agregando conhecimento. Então, se eu não gostava muito de ficar conferindo o documento, por que eu não vou lá na produção entender como que é o processo na prática? Então, eu comecei a fazer coisas nesse sentido. Eu comecei a me interessar por atividades que até então não eram minha atividade principal, mas eu comecei a agregar conhecimento. E conforme eu fui mudando de empresa, ou fui sendo promovida nas empresas, eu fui agregando mais conhecimento na minha carreira. Então, se vocês olharem, eu comecei com conferência de documentação e ali no meio da minha carreira eu já tinha agregado várias outras atividades daquele círculo que eu mostrei para vocês. Então a gente vai agregando conhecimento, vai trabalhando com coisas diferentes e vai traçando o nosso perfil profissional. Nem sempre você começa exatamente naquele perfil que você quer, né? Ah, eu queria fazer qualificação de fornecedores, mas às vezes eu entrei para conferir documento. Tudo bem, a gente começa conferindo o documento e a gente consegue ir agregando conhecimento. Uma hora você consegue chegar mais perto da atividade que você desejava, aí você começa a acompanhar uma auditoria e de repente você está fazendo qualificação de fornecedores. Então, o galgar do profissional, né, o crescimento do profissional, ele vai depender muito da proatividade dele também, né, da forma dele de buscar conhecimento, da forma dele de mostrar interesse dentro da área que ele está, para crescer dentro da carreira. E eu gosto muito de uma frase, né, que quem já assistiu aí o Alice no País das Maravilhas ou já leu o livro, tem uma parte em que a Alice se perde lá dentro da floresta, né, e ela vê o gato lá, o gato sorridente lá, e ela fala: "O senhor poderia me dizer, por favor, qual o caminho que eu devo tomar para sair daqui?" E ele respondeu: "Isso depende muito de onde você quer ir."
E a Alice respondeu: não me importo muito para onde. E aí a resposta dele foi fantástica: então não importa o caminho que você escolha. Então, quando a gente fala de começo, a gente precisa entender aonde a gente está e aonde a gente quer chegar. Mira, eu quero chegar à diretoria. Ótimo. Trace o seu plano de carreira. Ele pode mudar durante a sua carreira e provavelmente ele vai mudar. Mas é importante que você tenha um foco, né? Eu quero entrar na garantia da qualidade e eu quero chegar a diretor da qualidade. Ótimo, coloca isso no papel. Estou aqui na UFOP, vou sair para estágio em 2021. O que eu preciso fazer? Quais são as empresas que eu tenho interesse para entrar? Quais são as empresas que eu vou acompanhar lá no LinkedIn, né, na palestra do nosso amigo do RH? Qual que é a empresa? Quais são as pessoas que eu vou começar a adicionar no meu LinkedIn para fazer meu networking acontecer? Então, tudo depende muito, gente, da proatividade que a gente tem, né, quanto profissional e quanto estudante, porque vocês estão aí trilhando o caminho para chegar no mundo corporativo, no mundo profissional, onde vocês vão precisar ter essa proatividade. E aqui eu trouxe algumas dicas para trilhar um caminho de sucesso, independente da área que vocês estiverem. Né? Então, a primeira, defina o seu perfil profissional. Você quer indústria? Você quer análises clínicas? O que, que você quer fazer quando você pegar o seu diploma na mão? Então, isso é muito importante, é o primeiro passo. O segundo, estabeleça suas metas, né? Você quer crescer profissionalmente até onde? Né? Até onde você acha que você vai ser feliz? Ah, eu não quero ser gestor, não quero trabalhar com pessoas, eu quero ser uma carreira mais técnica. Perfeito, então você vai focar numa carreira mais técnica. Ah, não, eu tenho sonho de chegar lá na coordenação, na supervisão, na gerência. Ótimo, então você vai estabelecer suas metas para chegar lá na coordenação, na supervisão. Faça o seu plano de carreira, deixei até em vermelhinho aqui. Esse plano de carreira é um desenho mesmo, sabe? Sabe aquela pergunta que sempre vem em entrevista? Que você quer, o que você vai querer fazer daqui 5 anos, daqui 2 anos? Quando a gente pega uma criança, a gente sempre brinca com ele e fala, né? O que você quer ser quando crescer? Normalmente a criança, ela quer ser um astronauta, ela quer ir para a Lua, né? A gente pode fazer planos mais reais, a gente pode ser mais realista, mas a gente precisa fazer planos. E a gente precisa sonhar como uma criança, porque se eu acho que eu não tenho capacidade para chegar numa diretoria, quem vai achar? Então, assim, se você tem vontade de chegar numa diretoria, coloque no seu plano de carreira sim, e batalhe para chegar numa diretoria. O que que as pessoas que chegaram lá têm que eu não tenho ainda? Como que eu faço para correr atrás disso? Então, faz parte do nosso processo de aprendizado e amadurecimento profissional. Atente aos seus valores e à sua ética. Gente, isso aqui é importantíssimo. Tem 2 tipos de pessoa, né? A pessoa que sobe pelo seu esforço e a pessoa que sobe passando por cima de outros. Não seja o segundo tipo. Tem espaço para todo mundo brilhar. Então, quais são os seus valores? O que que é aquilo que você não passa por cima? Atue nesses valores. E isso vai ser muito importante para sua carreira profissional. Aprenda com os mais experientes, né? Às vezes a gente sai da ilusão de que a gente fez uma excelente universidade, a gente se forma numa faculdade federal e a gente já sabe tudo. E é muito pelo contrário, né, a gente precisa das outras pessoas, porque essas pessoas que estão mais à frente da gente, elas já passaram por tudo isso que a gente está passando. Então converse com as pessoas, aprenda lá com aquela pessoa que tem 30 anos de empresa. Eu adoro conversar com pessoas que têm 30 anos de empresa, porque essas pessoas trazem bagagem para a gente. E às vezes aquilo que a gente está sofrendo ali, aquela pessoa já tem e ela vai te ensinar o caminho das pedras. A gente não precisa inventar a roda, a gente precisa saber como usá-la. Se adapte à realidade do mercado. Então, assim, a gente está vivendo tempos complicados, né? Tempos trabalhosos aqui com o Covid. Então, dá uma olhada no LinkedIn, o que, que o mercado está pedindo. Poxa, eu quero entrar numa multinacional. Para entrar numa multinacional, eu preciso do inglês. Eu vou ter que fazer entrevista em inglês, uma prova em inglês. Como que está no meu inglês? Ah, meu inglês não está muito legal. Então já pega, já começa a estudar, já tira um tempinho aí de meia hora para você. Hoje em dia tem um monte de vídeo no YouTube que ajuda, ainda que você não tenha condições financeiras agora para pagar um curso, você pode fazer online ali pelo YouTube para dar aquela destravada. Então, vai muito daquilo que você está buscando na sua carreira.
trabalhe suas habilidades técnicas e comportamentais. Isso a Luciana, sem a gente combinar, ela trouxe um pouquinho dessa questão também. Muitas vezes, pessoal, quando a gente vai para a indústria, no começo da carreira, a gente sabe que a experiência pesa, né? Então, assim, eu preciso ter habilidades técnicas, eu preciso estudar, eu preciso correr atrás. Vai chegando um momento em que o técnico a empresa treina, agora o comportamento a empresa não muda. Então, isso é muito importante. Qual que é o tipo de comportamento que a empresa está buscando? Ela vai procurar isso em você. E o RH consegue identificar perfil comportamental. Então, trabalhe suas habilidades, não só as técnicas. Tenha referência na sua carreira e as acione, né? Então, é aquela questão, se conselho fosse bom, a gente vendia, mas a gente precisa saber que tem pessoas que já passaram pelas experiências que a gente vai passar, e elas podem nos dar, uma maior tranquilidade para passar por elas. Então converse com as pessoas mais velhas sim, com as pessoas mais experientes, ouça e deixe as experiências delas acrescentarem para você, né, não é porque ela errou na vida profissional que a gente precisa errar. Então, assim, às vezes ela vai falar: "Olha, não vai por aí vai dar errado, vai por aqui, né, se você for fazer isso agora, você vai perder tempo". E às vezes a gente não ouve isso, porque a gente está na ânsia de crescer, mas é importante, as pessoas mais experientes nos ajudam muito. Isso aqui no mundo corporativo, gente, é muito importante. Ouça feedbacks, né? Às vezes a gente está tão acostumado a falar que a gente esquece de ouvir. Então, os feedbacks são é a melhor forma de crescer. Às vezes dói, dependendo do feedback, às vezes dói, mas é uma dor importante, porque é uma dor que traz um crescimento depois. Acredite em você, é aquilo que a gente falou lá no final. Se você quer entrar numa empresa, eu vou chutar aqui, se você quer entrar na Johnson& Johnson, acredite que você pode e tente. Veja o que tem, o que você ainda falta para você entrar, se falta o inglês, se falta a técnica, você vai trabalhar o seu aprendizado para você entrar na empresa que você quer, na área que você quer, tudo é possível. Não passe por cima dos seus valores, que é aquilo que a gente já falou no começo. Tem espaço para todo mundo e, principalmente, né, acredite no que você faz e ame o que você faz. A gente passa mais da metade do nosso dia, mais da metade do nosso tempo no nosso trabalho. Então, nada mais justo do que a gente se apaixonar por aquilo que a gente faz, né? Não tem nada pior do que a gente acordar todos os dias de manhã e não saber por que a gente está fazendo aquilo que a gente faz. Tenha propósito na vida de vocês. Isso quanto estudante e como profissional. Precisa ter uma vida de propósito, senão a gente não consegue seguir em frente, a gente não vai ser feliz naquilo que a gente faz. E por último, né, eu não entrei muito em detalhes, porque a gente está com um tempo bem avançado, mas eu gostaria de deixar para vocês, uma frase que eu gosto muito e que acompanha a minha carreira, né, uma pessoa tem entusiasmo por 30 minutos, outra por 30 dias, mas é a pessoa que tem entusiasmo por 30 anos que faz da sua vida um sucesso. Façam da vida de vocês um sucesso. Seja a área que vocês escolherem para atuar, sejam vocês, tenham foco que tudo vai dar certo na carreira de vocês. Eu aproveito para deixar os meus contatos, pode entrar em contato comigo, pode me adicionar no LinkedIn. Se precisar de se tiver mais dúvidas, precisar de mais informações, eu me coloco aí à disposição de vocês para ajudá-los aí no que for preciso. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer a sua participação, agradecer pela sua palestra, foi incrível, super motivadora. E pelo chat eles mandaram algumas perguntas, aí eu vou ler para você agora. E aí a nossa primeira pergunta foi se o curso técnico em qualidade é um diferencial para quem quer entrar na área. Pode ser, se você já tiver um conhecimento prévio de alguma forma, isso já ajuda. Isso foi uma coisa que alguns dos nossos colegas colocaram no começo. Tudo que é adicional, tudo que é extra, ajuda, com certeza ajuda. E se você poderia falar para a gente sobre o processo seletivo da Johnson, se tem alguma previsão de um processo seletivo abrir por agora.
Olha, de estágio eu confesso que eu não sei, mas a Johnson divulga muito nas redes sociais, pessoal. Então, assim, a forma de entrada na Johnson é pelas redes sociais mesmo. Sigam a Johnson no LinkedIn, eles vão divulgar o programa de estágio e é aquele programa grande, né? Então, as pessoas fazem o processo seletivo em conjunto, tem a dinâmica em grupo, tem o processo de trainee. Então, assim, para quem está começando, quem já se formou há pouco tempo e quem está saindo para estágio, o trainee nas multinacionais é uma excelente forma de você crescer rápido, porque o trainee ele já te tira um pouco desses degraus que eu coloquei, ele já te coloca 2 anos de programa e você já sai para uma área mais de gestão. Então, assim, olhem para os trainees, isso é muito interessante dentro do. Não é um processo fácil, mas é um processo muito robusto e muito bom. Também perguntaram se quando você deveria mudar de emprego na indústria. E se para conseguir uma promoção de cargo e aumento de salário é mais fácil permanecer na mesma empresa ou é mais fácil melhorar a carreira mudando de empresa? Isso depende muito, pessoal. Eu costumo falar que a empresa ela precisa estar numa relação ganha-ganha com você. O que, que é isso? Você ganha da empresa e a empresa ganha de você. Você dedica o seu tempo, o seu conhecimento, a sua estratégia para a empresa e a empresa traz para você um salário bacana, uns benefícios legais, porque a gente não vai fazer caridade, a gente vai trabalhar, porque a gente também quer crescer profissionalmente, a gente quer dinheiro, isso é fato. Né? Então, assim, enquanto a empresa está te oferecendo crescimento, né, então você não se sente estacionado dentro da empresa, ótimo, você continua na empresa. A partir do momento que você quer mais e a empresa não consegue te dar mais, aí é o momento que você pode olhar para o mercado, né, é o momento em que você pode procurar um cargo diferente daquilo que você espera, porque lembra lá que você traçou o seu plano de carreira? Você tem uma visão, você quer chegar numa coordenação. Se você ficar 10 anos como analista júnior, você não vai conseguir chegar numa coordenação. Então, assim, o que está faltando? Acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender se eu não estou sendo promovido porque está faltando algo. Né? Às vezes a empresa simplesmente ela não tem o headcount para te promover, ela não tem estrutura para te promover. Não é que você não está bom. E às vezes está faltando alguma coisa. E o teu gestor, normalmente em reunião de feedback, ele vai te falar: olha, está faltando isso para você virar um pleno. Então você vai correr atrás para que você possa virar um pleno no futuro. Então a empresa está te dando dicas, ó, eu gosto do seu trabalho, mas está faltando isso. Agora tem um momento que você está pronto, mas a empresa fala, olha, não consigo te promover. Então esse é o momento que você olha para o mercado e você faz essa passada para você subir, ó, e ir galgando aquilo que você planejou. E também perguntaram o que você acha indispensável buscar na universidade quando se planeja seguir a carreira na indústria. Olha, eu acho que tudo que é extra na graduação te ajuda, porque te proporciona maturidade, te traz conhecimento prévio. Eu quando era gestora, né, eu reparava muito isso nos currículos. Às vezes chegava currículos para mim que a pessoa só fez a graduação, ela só foi. Então, assim, tenha um extra, não importa o que que você está fazendo extra, mas agregue, o conhecimento que você tem, agregue o a expectativa que você tem da sua graduação, de você concluir a sua graduação com louvor, né. Então, assim, não seja só uma passada, não seja só mais um na universidade, seja a diferença, porque é a diferença que faz você ser diferente no processo seletivo. Com certeza. Foram só essas perguntas. E a gente queria agradecer mais uma vez a sua participação. Com certeza você fechou o dia de hoje com chave de ouro, com uma palestra super motivacional. E muita gente te elogiando no chat, agradecendo pela sua palestra, que foi incrível. Bom. E que a gente possa contar com você em próximos eventos. E que foi muito engrandecedor. Que bom, fico à disposição, né, meus contatos estão aí, e agradeço imensamente o convite. Acho que é importantíssimo trazer esse tipo de conteúdo para dentro da universidade, onde a gente consegue conversar com profissionais diferentes e de diferentes áreas e saber que é possível. E uma coisa que é tabu dentro da indústria, né, que as pessoas falam que precisa de indicação para entrar. Gente, não precisa. A gente consegue entrar sem indicação com toda a facilidade do mundo. Nenhuma das empresas que eu entrei foi por indicação. Então fiquem tranquilos em relação a isso. Tenho outros amigos que vão falar por aí e vão falar as mesmas coisas, tenho certeza.
Muito obrigada. As 12 dicas foram incríveis. Eu estava até com um papel aqui anotando quais foram as 12 dicas. Com certeza vou levar para o resto da minha vida. Sensacional.